Vamos orar? Pai, obrigado pela tua graça, por tua misericórdia, por teu cuidado, por teu livramento em nossas vidas até agora. E quando pensamos, Senhor, nós percebemos que tu nos livraste, tu nos guardaste, tu proveste para nós, tu nos deste em abundância e nos guardaste de todo mal a cada momento. Obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado porque em lembrança à tua ressurreição nós comemoramos que tu estás vivo e estás intercedendo por nós, estás nos ajudando, estás nos orientando dia após dia através da tua palavra. Ministra a nós, Espírito Santo, cada instante. Ministra em cada sala onde a tua palavra estiver sendo ensinada nesta manhã. Ministra aqui nessa cidade, Espírito Santo, onde quer que a tua palavra estiver sendo ministrada e pregada. Que vidas possam chegar ao arrependimento e que possam entregar-se a ti, render-se a ti e passar a viver uma nova vida nesse dia que, segundo a igreja, é tão marcante. Fala ao nosso coração aqui nesta sala, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Hoje, especialmente, a aula vai terminar 10h25 por causa das crianças. Só hoje, tá? Vai terminar 15 minutos mais cedo por causa da peça teatral. Tá bem? Eles precisam de um tempo para arrumar as crianças e alguns pais estão ajudando. Beleza? Essa folha que eu entreguei para os senhores é o questionário para vocês trabalharem sem consulta aqui nessa aula, para entregar no final da aula, valer nota. Brincadeira. Hoje ele acordou apavorando. Só hoje. É um presente de Páscoa, né? Um presente de Páscoa. Pessoal, isso aqui é para vocês. Vocês respondam, de preferência num caderno, que dê para vocês estudarem. Isso daqui é a prova de vocês. A prova de vocês está aqui. Certo? Se vocês responderem isso daqui direitinho, com certeza vão tirar nota excelente. Lembra que a prova vale 60, tá? 30 pontos das visitas e 10 pontos a presença. Certo? Então, isso aqui vocês vão trabalhar. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato comigo via WhatsApp, grupo, no particular, claro, não no grupão, para tentar dirimir qualquer dúvida. Tentei ser o mais claro possível aqui. Por exemplo, dá uma olhada aí na pergunta número 4. Na primeira aula, eu usei um complemento, e eu pedi para vocês anotarem aí, né? Eu disse naquele complemento sobre dor e sofrimento. O que acaba com a dor? O remédio. O sofrimento? Jesus Cristo. Lembra disso, né? Então, coisas importantes que já não tem mais o que explicar. Vocês sabem que isso aí vai cair na prova, né? Então, está anotado aí na apostila de vocês. Quando eu friso bastante é porque é realmente importante. Tá certo? Beleza? Essa 3 aqui tem entre parênteses lá, item 1. Na apostila. Na apostila, item 1, senhoras. Na 3, que a dona Rosa está perguntando, o que eu nunca devo prometer. Na apostila de vocês, está tudo bem numerado, item 1. E depois, no item, na apostila também, item 8.1. Relata isso, o que eu devo, como é que é o meu comportamento, o que eu devo fazer e tudo mais. Tá bem? Abra sua apostila então na continuação da nossa matéria, 8.11, nós paramos aí na semana passada. 8.11. Nós fomos até a parte lá embaixo, na minha apostila, a minha paginação está um pouco diferente do que a de vocês, Lucas. Nós fomos até
dar a alguém apenas um gole de água, está escrito aí na sua apostila, era considerado digno de elogios. Ajudar a um doente era ministrar a mesma coisa como se fosse para o próprio Jesus Cristo. É Ele que diz isso. É Ele que nos esclarece isso. A mim, se vocês fizerem isso a um desses pequeninos, a mim o fizestes. Tá bem? Continuando lá então. A enfermidade na vida de uma pessoa, prestem bem atenção nisso. A enfermidade não é um sinal de pecado ou da falta de fé da pessoa. Eu repito, enfermidade na vida da pessoa não significa sinal de pecado naquela pessoa, ou sinal de falta de fé. Como assim? Eu coloco aí na apostila o exemplo de Jó. O livro de Jó começa dizendo que Jó era um homem íntegro, correto diante de Deus. Claro que ele tinha pecado, mas o pecado original. Mas o que aconteceu com ele serve para a nossa ilustração aqui, de que não foi castigo de Deus sobre o pecado da vida dele, que ele estava cometendo. Agora, preste atenção ali na frente, na continuação. Toda a doença tem origem em análise final na queda da humanidade e no pecado original. Aí sim. Então olha aqui para mim. A tua doença não significa que é castigo de Deus na tua vida por causa do teu pecado. Mas a doença que tu estás passando é consequência da degradação que o pecado original causou. Deu para entender? Ou confundiu ainda mais? Sim ou não? Guarda um para você, Vitor, passa 2 para trás, por gentileza. Lá para trás, o casal que entrou contigo. Então, repetindo mais uma vez. O pecado original, desde que Adão desviou-se do Senhor, o homem, o ser humano sabe o que é ficar velho, o que é ficar torto, o que é ficar doente. Isso é consequência de pecado, do pecado de Adão, com o qual nós nascemos. Isso é consequência da minha degradação. Porque a Bíblia diz lá em Romanos, todos pecaram e estão o quê? Destituídos, afastados da presença da glória de Deus. E esse afastamento é que causa o meu amortecimento, a minha mortalidade, não imortalidade, a minha mortalidade. Agora, eu posso estar enfrentando uma doença que não seja consequência daquele pecado, e sim do pecado que eu cometi. Eu desobedeci severamente, eu humilhei a Dona Rosa. Mas para mim foi um trâmite legal, uma maravilha, tudo bem. E o Espírito Santo vem ministrando para mim de que eu faltei com respeito com ela, publicamente aqui, vamos supor aqui na sala de aula. Ora bolas, se eu cometi esse deslize e o Espírito Santo está me mostrando que isso foi ruim, que foi mal, que foi pecado, o que eu vou fazer? O que eu devo fazer? Pedir perdão. Dona Rosa, por favor, me perdoa e tudo mais. Lá, só ela e eu. Sim ou não? Se a afronta foi pública, o meu pedido de perdão tem que ser público. Fui claro? Então, diz um ditado meio gauchesco, né? Passa para o pastor Valdair, por gentileza. É muito fácil pecar no atacado e pedir perdão no varejo, né? É meio estranho esse negócio. Então, pessoal, mais uma vez repetindo aqui, enfermidade, sublinha, dá um destaque nisso aí na sua apostila. Enfermidade não é sinal de pecado ou falta de fé da pessoa em questão que está doente. É sim consequência do pecado original, da degradação da humanidade. Quer um exemplo?
João capítulo 9, versículos 1 em diante. Evangelho de João. Só para nós resumirmos essa história, Jesus conta a história desse capítulo de João capítulo 9, de um cego de nascença, que Jesus foi lá e curou. E os discípulos, intrigados com aquele acontecimento, perguntaram para ele o quê? Mestre, quem pecou? Ele ou os pais dele para que ele nascesse assim? O que Jesus respondeu? Por que Jesus respondeu? Nem ele e nem os pais, mas isso aconteceu para que nele se manifestasse o quê? A minha glória, a minha presença, o meu poder. Ele tinha pecado? Aquele garoto, aquele homem, jovem? Tinha pecado original, sim, e consequentemente outros pecados que ele cometeu em vida, claro. Mas a cegueira que ele tinha não era consequência, exortação, castigo de pecado que ele tivesse cometido. Dá para entender? Foi claro? Cuidado com isso aí, hein? Tá certo? Gostaria que você sublinhasse aí na sua apostila também. Há ocasiões em que o pecado tem realmente presença de causa, relação de causa e efeito. Tá? Antes do 8.2. A última linha antes do 8.2. Tudo bem? Tá claro? Agora, 8.2. Conceitos sobre doença, doente e cura. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia nos ensina que todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. Romanos 5,12. Está aí na sua apostila, né? A passagem. Como o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, Adão, e pelo pecado veio a morte, Adão, através de nós, tá? Assim também a morte foi herdada por todos os homens, porque todos pecamos. Todos pecaram. Aí você fala, Adão. Pois é. Pois é. Pecado não só simboliza e gera a morte em primeira instância, está aí na sua apostila, mas também gera doença, falência do corpo. Mais uma vez, está escrito aí, eu gostaria que se sublinhasse aí. A doença é, portanto, não necessariamente a consequência de pecado cometido, mas do princípio de rebeldia. Todos acharam? Sim, está claro aí. Cuidado. Do princípio de rebeldia e desobediência que entrou no mundo desde Adão. Então, desde que o pecado entrou no mundo, Adão e Eva, a morte faz parte da vida, porque daquele instante em diante, Adão e Eva começaram a... já tinham pecado. Começaram a morrer. Porque ali a morte entrou. Pecado significa morte, separação de Deus. Desde que Adão e Eva pecaram, a morte entrou no ser humano. O homem, a partir desse momento, sabe então o que é ficar velho, ficar doente, ficar com dores e tudo mais. Até então, tudo beleza. Tá claro? Eu preciso chegar ao Senhor pelo sacrifício do seu Filho e declarar-me isento dessa morte. Efésios 2:1 diz: Ele nos vivificou estando nós mortos em nossos delitos e pecados. É isso que nós comemoramos hoje. O que é comemorado na cristandade como ressurreição de Jesus Cristo, independente do dia que aconteceu, se é hoje, se é antes, se é depois, enfim, não importa. A memória da ressurreição significa a morte dele, a vitória dele sobre a morte. E consequentemente ele deu essa vitória para nós. Na oração sacerdotal de João capítulo 17, ele várias vezes diz isso: Pai, eu quero que aqueles que tu me deste estejam onde eu também estou, junto de ti. E a Bíblia afirma e reafirma isso. Ele não só nos adotou, mas ele nos fez filhos.
E ora, se somos filhos, nós somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, a mesma vida que Cristo alcançou via a ressurreição, através da morte dele na cruz, estendendo essa vitória para mim, eu posso usufruir hoje. Por isso que o sacrifício de Cristo e a ressurreição dele é tão contundentemente importante para o cristão, para o crente. O pecado causa morte, degradação, né, a mortalidade, enquanto que a ressurreição vai nos dar vida. Nós contamos isso um pouco mais adiante, em relação à ressurreição de Lázaro e outros tantos que ressuscitaram. O que aconteceu com aqueles que Jesus ressuscitou? Que os discípulos ressuscitaram, os apóstolos ressuscitaram. O que aconteceu com eles depois? Morreram de novo. Morreram de novo. Ah, então não adiantou nada. Claro que adiantou. A glória de Deus se manifestou. Isso mostrou o quê? Que Jesus Cristo tinha domínio sobre a morte. Tanto é que o próprio Jesus Cristo disse isso várias vezes. Não tiram a vida de mim. Eu é que me entrego. Eu me dou. Eu dou a minha vida para depois retomá-la. Então ele tinha... então ele sabia o que ia acontecer? Claro que ele sabia. Mas ele vivia como ser humano 100%. Só que sem pecado. E isso lhe dava a glória de falar, de ensinar, de ser tão impactante, a tal ponto da história fazer antes de Cristo, depois de Cristo. O divisor de águas. Tá bem? Sofrimento e doença, então, são consequências naturais do pecado, o qual nos afasta de Deus, como diz lá em Romanos 6:23. Mas não é só o homem que foi atingido por causa do pecado lá de Adão. E, consequentemente, por causa do nosso pecado. Gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Oséias. Pode ser no celular, sem problema. Quem não tem, ótimo. Não foi o homem apenas atingido pela desobediência e pela morte. A Bíblia diz, antes de nós irmos lá para Oséias, eu quero ler uma outra passagem com vocês, mas eu quero que vocês deixem aberto aí em Oséias, tá? Romanos, capítulo, eu vou ler para vocês, com vocês, né? Capítulo 8, versículos 19 em diante. Diz aí: no versículo 18 diz que os sofrimentos do tempo presente não são comparados com a glória que nós vamos ter revelada em nós. 19. A própria natureza criada aguarda com vívido anseio que os filhos de Deus sejam revelados. Por quê? Versículo 20. A criação foi submetida à inutilidade, não por livre escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria natureza criada será libertada do cativeiro da degeneração, em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade outorgada aos filhos de Deus, você e eu. O que Paulo está dizendo aqui? Numa outra tradução, Paulo diz: a natureza inteira se contorce, geme de dores por causa do pecado. Do pecado de Adão e por causa do pecado do homem. Quer um exemplo? Mariana, Brumadinho. Basta você olhar aquilo. As empresas eram alertadas e aquilo continua sendo um verdadeiro barril de pólvora, uma dinamite com pavio já aceso, pronto para estourar. E, no entanto, as empresas não fazem absolutamente nada para tentar resolver esse problema. É resolvível? Muito fácil. Segundo a tecnologia japonesa, segundo a tecnologia israelita, é muito fácil resolver esse problema. Mas o pecado, a gana, aquela coisa grudada na pele, na alma, no espírito, no coração do homem, dinheiro, 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 dinheiro. Pronto,
Esquece-se o valor da vida humana. E a natureza está lá se contorcendo, gemendo de dores, esperando que, segundo Paulo diz aqui, ser regenerada. E essa geração, o próprio Apocalipse diz, e eu vi novos céus e nova terra. E tu vais estar aqui para administrar essa terra. É algo que o próprio Filho, o Cordeiro, nos confia. Agora, abra lá em Oséias, onde eu falei para vocês. Logo depois de Daniel. Oséias 4. Em Oséias 4, vai contar a história do Brasil. Eu acho que Oséias era um profeta brasileiro, né? Ele pegou aquela luneta dele, né? E olhou para o século 21. E aí ele escreve. Veja só o que diz lá. Ouvi, pois, a palavra de Deus, filho de Israel, porquanto o Senhor tem uma grave acusação a proclamar contra o povo que habita nessa terra. Porque não há verdade, olha aí, não há bondade, nem compaixão, nem misericórdia, nem justiça, nem conhecimento de Deus sobre a terra. Tudo quanto aparece e sobressai é maldição, mentira, assassinato, roubo, furto, adultério, traição, transgressão, muito além dos limites estabelecidos. A violência e o derramamento de sangue crescem sem parar. Por esse motivo a terra ressequida está de luto, e todos os seus habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar estão se extinguindo. Olha aí, Brumadinho, Mariana. Não só lá, em qualquer lugar. Cascavel. Não sei se alguém aqui trabalha na Sanepar, ou se alguém aqui é contra a Sanepar. Assisti o depoimento de um senhor que eu conheço, trabalha lá dentro, e ele disse, semanalmente nós temos que ir no Rio Cascavel, desentupir, é próximo de uma curva e de uma ponte, onde eles tiram por semana cerca de 7 a 10 caminhões de lixo, e essa água nós bebemos. E é interessante, no dia que eles filmaram, talvez estava lá, só para termos uma ideia, uma barreira de lixo comprida, não sei que profundidade, onde um dos funcionários da prefeitura, ele podia firmar o pé em cima. E em cima daquele lixo tinha um colchão de casal. Um colchão de casal, daqueles bons, cama box, estava jogado lá. Que o rio levou até aí, ele ficou preso naquele lá. É muito fácil reclamar contra o governo. É muito fácil reclamar contra a situação que estamos passando. É muito fácil apontar o dedo. É muito fácil. Mas claro que é. Mas e a nossa parte? Claro que os munícipes faltaram com orientação para esse povo que mora à beira de córregos, inclusive na nossa cidade. Isso deveria ter sido contido faz tempo. Está aqui, em Oséias. Isso daí mais ou menos uns 2000 anos antes de Cristo. Parece que ele conta a história do Brasil hoje. Doença na vida do ser humano, por causa do pecado, é a decadência natural do nosso corpo, que resultará um dia na morte, como consequência dessa desobediência. Doença pode ser, às vezes, parte da estratégia de Deus para nos avisar, chamar nossa atenção e conscientizar-nos de que somos apenas humanos. Às vezes, Deus permite que você adoeça. Uma netinha nossa está em casa, vieram nos visitar na quinta-feira de tarde, ela teve um problema, vomitou, e tem vomitado de lá até ontem de tardezinha. É castigo de Deus na vida da Melissa? Não, que castigo? Ela tem 1 ano e 8 meses. É castigo para os pais dela? Não. Foi levada ao médico 2, 3 vezes, e o médico diz, olha,
dá Plasil, dá Dramin, dá... Pronto. E quando não sabem mais, aí vem eu dizer, ó, é um vírus que tem por aí, na cidade. Que pode ser da água, pode ser do ar, pode ser... É consequência do pecado. C.S. Lewis, está aí na sua apostila, diz... O enfermo geralmente faz essas perguntas, né? Se Deus é bom, por que permite o sofrimento? Se Ele é todo poderoso, por que não suspende ou evita o sofrimento? A Bíblia nos afirma também que tem doenças diferentes. Por exemplo, doenças da alma. Se o pecado é cometido aqui, como eu uso o exemplo da Dona Rosa, vai ser resolvido aqui, ponto final. Mas existem doenças psicossomáticas, existem doenças da alma que nos atingem. E aí, nesse caso, nesse acontecimento, nesse tratamento, não é simplesmente chegar e pedir para a pessoa entregar a vida para o Senhor e ponto final. E aí acabou. Não. Por isso que nós fazemos o acompanhamento. Tem capelães que estão acompanhando mulheres, que estão acompanhando homens, já fazem 2 anos. Uma vez por semana, uma vez, 2 vezes, 3 vezes por mês, pelo menos o capelão se faz presente na vida dessa pessoa para orar. Simplesmente aí. Agora preste atenção, nós não vamos carregar no colo. Não é nossa função. Paulo alerta várias vezes sobre isso quando ele escreve suas cartas. Para Hebreus, por exemplo, vocês já deviam ser mestres. No entanto, ainda precisa de leite. Já deviam consumir alimento sólido. Palavra. Eu preciso ocupar aquilo que o diabo ocupava até então. E quando ele foi tocado da minha vida, aquele vazio precisa ser preenchido com Jesus Cristo. E eu preciso fazer essa renovação desse preenchimento diário, 10 vezes, 1000 vezes por dia, se for necessário. Porque se eu não fizer, o próprio Jesus Cristo disse, virão outros demônios e vão ocupar. E a situação daquela casa vai ficar pior do que estava até então. Lembra daquele problema, daquela irmã que veio reclamar com o pastor? Pastor, ontem o diabo quebrou o meu pé. Mas minha irmã, o que teu pé estava fazendo na mão do diabo? Claro que isso é uma ilustração meio vesga. Mas em relação à minha postura diante do Senhor, eu preciso me reentregar. Pastor Jefferson fala sobre isso várias vezes no púlpito. Salvação, não tem mais nada que fazer. Jesus Cristo completou a salvação. Ele morreu e ressuscitou por mim, para mim. Então não precisa fazer mais nada? A partir da minha entrega de vida, começa a minha santificação. E o próprio Jesus Cristo disse isso: sem santificação ninguém verá o Senhor. E essa santificação é um processo diário. Mateus 11 diz, a conquista do reino é por guerra. É por guerra, é luta. E Paulo diz isso várias vezes, a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra as potestades, contra demônios, contra as forças do mal que estão nesse ambiente. O mundo inteiro jaz no maligno. E como nós não somos daqui e estamos aqui só de passagem, somos embaixadores. O que o embaixador faz? Representa bem a pátria a qual ele pertence. Tá certo? Então, quando acontecem essas doenças da alma, a decadência é total, corpo, alma e espírito. E geralmente essa decadência total não é só resultado da decadência da alma e do corpo físico, mas também de resultados pecados pessoais. Está aí na sua apostila. Alguma lesão, que eu usei o exemplo da Dona Rosa. Alguma ação que lesou outra pessoa. A falta de cura pode gerar, a falta de perdão da minha pessoa para ela, publicamente, como consertar isso diante do Senhor e de vocês, pode estar gerando nela um dilema, atingindo a sua alma. Tá bem? E a Bíblia é tão
repleta de advertências sobre perdão. Meus amados, perdão é uma coisa tão simples, quase eu diria tão banal. Não, retire essa palavra. Como diria o gaúcho, é coisa pouca a ser feita. Veja só, eu não disse que é coisa fácil, não. Nossa estrutura mundana, acostumada com o pecado, não está acostumada a pedir perdão. Um ano e 4 meses de idade, 5 meses de idade, minha neta, uma das nossas netas, não aquela que estava com um problema de saúde. Ontem a nossa filha ficou na nossa frente e falou assim: papai, eu não sei onde é que ela aprendeu isso. Ela começou a espernear. Eles falam, ou alguma coisa não dá do jeito que ela começou a espernear. Mas quem ensinou? Não vai à escola, praticamente não assiste televisão, nada. Aprendeu com quem? Tem alguém que ensina. É a consequência da reação do pecado lá de Adão. E se aí papai e mamãe não usarem a vara, o chinelo, né? A gente desaconselha a usar a mão, a palma da mão, porque a palma da mão é para fazer carinho, para tratar, para cuidar. Mas aquela parte que o ser humano nasceu aqui atrás, que é mais macia, um pouco mais volumosa, é para fazer massagem de vez em quando, com uma varinha. Tem um resultado fenomenal. Tem um resultado fantástico. Mas vai marcar para o resto da vida. Que bom. Que bom. Que bom. Porque a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar e jamais vai esquecer dele. E o Salomão, quando escreve Provérbios, ele diz: surra a tua criança, né? Usa a vara na tua criança, mas não a ponto de matá-la. Porque essa vara não é vara, é uma ripa, né? Eu apanhei até de facão. Eu não cheguei a tanto. Resultado: estou marcado, eu tô com um problema psicológico até agora. Para mim foi naquela hora, claro que foi uma reação adversa da minha pessoa. Mas foi a educação que meu pai e a minha mãe nos deram e o que eles sabiam dar. Essa teoria de que criança não pode ser disciplinada é coisa do capeta. É diabólica. E a pedagogia e a psicologia, muita psicologia que não seja voltada para o caminho cristão, vai educar dessa forma. Me perdoem que você tem professores aqui na sala de aula. A criança precisa aprender que os pais têm direitos de impor limites. É até aqui e ponto final. Professor, mas você não sabe a metade do que aquele cara fez para mim. Verdade, eu não sei nem a metade do que ele fez para ti. Por isso a minha revolta. Eu sei, mas tem uma coisa que eu sei. Eu não sei o que ele fez contra ti, mas eu sei o que eu fiz contra o meu Senhor. E ele não hesitou a ir até a morte, e morte de cruz, por mim. Então aprenda uma coisa sobre perdão. Tiago 5,16. O que diz lá? Confessai as vossas culpas uns aos outros. Certo? Tiago 5,16. Quando eu confesso o meu pecado a Deus, o que ele me dá? O que eu recebo quando eu confesso o meu pecado a Deus? Perdão. Quando eu confesso o meu pecado para alguém, com quem eu possa compartilhar a minha vida espiritual, o que eu alcanço? Cura. Quando eu confesso para Deus, eu ganho perdão, alcanço perdão. Quando eu confesso para o meu próximo, eu ganho cura. No CR aqui na NIB nós usamos a expressão:
Dor sai pelas palavras, pela boca, e a cura entra pelos ouvidos. Certo? A dor é expulsa do meu corpo quando eu compartilho com alguém de confiança, que eu tenho certeza absoluta que não vai sair espalhando esse meu problema por aí. Eu consigo alívio, a dor sai, eu consigo sentir o alívio. Pode ser não de forma imediata, mas quando eu ouço alguém vir conversar comigo sobre o seu problema, eu posso pronunciar a cura. Ele se sente curado. A dor sai pela boca e a cura entra pelos ouvidos. Amém? Agora, muitas vezes esses ferimentos de alma, essas doenças psicossomáticas, causam amargura na pessoa. Conhece alguma pessoa amargurada? Conheço. Meus amados, eu não tive como me conter. Eu escrevi aí na sua apostila. Até o hálito da pessoa é cáustico, é ácido. Essa pessoa se olha no espelho e não gosta do que vê. É o primeiro passo. Ora bola, se eu entreguei a minha vida para o Senhor, a primeira coisa que eu preciso aprender a fazer é gostar de mim mesmo. Se eu não me amar, a minha entrega não foi total. Eu posso confirmar isso. Ora bolas, se essa entrega não foi total, como é que eu sei disso? Porque Jesus Cristo falou, João capítulo 13, 35. Assim todos aí fora conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então, para que eu ame a Dona Rosa, depois do deslize que eu cometi, que eu ame o Vitor, o seu Valmor, o seu José Cláudio, e assim por diante, para todos vocês aqui, eu tenho que amar a mim mesmo. Então, de vez em quando, pode parecer meio doido, olhe no espelho e fala assim, você está um gato. Gatinho. Ou você passa, olha e você está bem hoje, hein? É. E o espelho nunca vai reclamar de você. Se levantou caidaço hoje, né? Não. O espelho não vai reclamar, vai dizer a verdade. Qual é a tua reação na imagem que você vê? De ti mesmo. Ah, eu não queria que tivesse isso, não queria que tivesse isso, não queria que tivesse... Consequência da tua vida, meu amado. Me perdoem as madames, né? Ai, tem algumas gordurinhas aqui que eu queria que o médico passasse o facão. Tá bom. Mas o facão vai resolver? Depois de 2 anos aparece de novo assim. Mais um facão? Danusa. Que é daqui da NIB. 112 dias de UTI. Ela foi minha aluna anos atrás. Depois ela foi professora, porque ela jogava handball. Ela foi professora dos nossos filhos. Jogou na seleção de Cascavel, chegou a jogar na seleção brasileira de handball, foi assessora da técnica do técnico da seleção brasileira de handball. Foi à Olimpíada. Para vocês saberem que ela era envolvida em esporte. Mas ela não gostava de algumas coisas que... Um dia converse com ela. Se não me falha a memória, foram 112 dias em UTI. Nós várias vezes fomos lá. O médico dizia, não tem o que fazer, é esperar a morte. A pastora Rosemary, que era a cuidadora dela, que ficava com ela mais próxima, chegou lá em casa um dia chorando e falou assim, Neri, ela vai. Ela está indo embora. Está viva até hoje. Eu contestei a Rosemary, claro que não, porque todos nós vimos isso. Os próprios médicos, a medicina dizia, não tem mais o que fazer.
Eu preciso me amar para poder trabalhar na capelania, para poder chegar diante de uma pessoa e falar assim, olha, se você entregar a tua vida, muita coisa vai mudar, mas depende de ti. Você quer ser curado de verdade? As consequências que deixaram teu corpo como está. O moço daqui da igreja foi um homem a quem eu assisti durante 1 ano e pouco. Num dos últimos aconselhamentos, eu lhe perguntei, se faz alguma atividade física? Eu ouço a gargalhada dele naquele exato momento. Ele deu uma gargalhada. Se não me engano, era 112 quilos que ele pesava. E logo depois da gargalhada, ele começou a chorar. Eu usei um versículo só. Não sabeis vós que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo. O que você está fazendo para o teu corpo? Ah, meu trabalho me impede de fazer qualquer coisa. Errado. Errado. O templo precisa. Está ligado ao nada aconteceu da NIB? Quantas vezes você faz o nada aconteceu com o teu corpo? Pelo menos 2 vezes por semana faça alguma atividade física. Pelo menos 2 vezes por semana. A recomendação médica é de 3 para cima, mas pelo menos 2 vezes. Mostre ao Espírito Santo, mostre para o Senhor que você é templo do Espírito Santo e está cuidando desse teu templo assiduamente, mantendo-o assiduamente cuidado. Começa pela alimentação. Já falamos sobre o jejum. Às vezes você precisa largar alguma coisa. Não consegue fazer um jejum integral? Faça parcial. Para terminarmos a nossa aula de hoje. Lembra que hoje a aula termina 10h25 por causa da peça teatral, tá? João 10:10, Jesus Cristo diz: o ladrão vem senão para roubar, matar, destruir. O que o ladrão faz? Mata, rouba, destrói. O que Jesus Cristo faz? Mas eu vim para que tenham vida. Meu amado, minha querida, se eu não tenho vida, a culpa é minha. Se eu sou do Senhor, se eu entreguei minha vida e deixei essa coisa toda, essa paixão toda amolecer, esfriar, a culpa é minha, não do Espírito Santo. Espírito Santo me ajuda, mas eu estou tentando ajudar, você precisa fazer a tua parte. Claro que eu tenho que contar com Ele, mas eu tenho que estar aberto. Se eu colocasse aqui na frente de vocês uma picareta ou um rastelo, o que vocês prefeririam? Rastelo. Lia? Rastelo. Quem mais? Rastelo? Picareta? Por quê? Por que rastelo? Mais fácil. Por que picareta? Preste bem atenção numa coisa. Com o rastelo você trabalhando, ajunta o quê? Lixo, cisco. Com a picareta eu faço o quê? Eu cavo palavra. É mais fácil o rastelo? Claro, com certeza. Mas a picareta faz com que eu vá mais fundo, com que eu garimpe. As principais joias são encontradas aonde? Lá no fundão. Às vezes centenas de metros de profundidade. Use mais a picareta. Vai manter o teu corpo esguio. Certo? Picareta na palavra. Cave, garimpe cada dia mais fundo aqui. Eu não tenho como sobreviver se esse pão não fizer parte da minha vida diária. Não tem. Para terminar, como eu disse a minha aula, João capítulo 5. Jesus Cristo narra uma história que nos deixa meio intrigados. Paralítico que estava lá há mais de 30 anos, diante daquele poço, esperando uma chance para se jogar na água. Só que ele era paralítico. Eu imagino um tetraplégico, porque ele não podia se ajudar. Sem ajuda, sem solidão,
desesperado, totalmente dependente, com grande desejo de cura. Quando Jesus Cristo fala, ele diz: mestre, quando o anjo vem agitar as águas, quando eu quero me rolar para entrar lá, o outro já entrou. Mas ali estava alguém falando com aquele paralítico, tetraplégico, segundo a minha concepção, meu pensamento, que não precisava de um anjo vir e agitar as águas. Ali, com aquele paralítico, estava alguém falando que lá no início da contagem dos tempos, disse: haja luz, e houve. Haja vida, e houve vida. Haja cura, e a cura se estabeleceu. E acontece a cura em João capítulo 5, versículos 1 a 9 em especial. Jesus não precisa de anjos agitando as águas, porque ele mesmo ordena a cura. E no versículo 14, diz a Bíblia, algo que a Bíblia não explica aqui. Por que Jesus Cristo disse isso lá? Eu vou ler esse versículo. João capítulo 9, versículo 14. Só para vocês... 14. Hã? João 5, perdão, João 5, obrigado. João 5, versículo 14. Ele procede à cura, tá? Mais tarde, Jesus encontrou aquele cara no templo que havia sido curado e disse para ele: veja, já que estás curado, cuide, não volte a pecar, para que não te suceda algo pior. É a única vez que Jesus Cristo faz esse alerta. Por que ele faz esse alerta? Provavelmente essa situação desse cara era resultado de um pecado pessoal. Diferente do que nós falamos até agora. Nem toda a doença é consequência direta de pecado cometido teu. Aqui, dá-nos a entender que era isso. A situação de paraplegia que ele estava era consequência de pecado cometido. E Jesus Cristo, quando o encontra curado, claro, a cura aconteceu, porque Jesus Cristo ordenou que ele ficasse curado, ele o encontra no templo e disse: não volte a pecar, porque alguma coisa pior pode acontecer para ti. Isso dá a entender que era consequência. O que era essa coisa pior? Se você pecar de novo, vai ser pior. Morte eterna, por exemplo. Um afastamento total e completo de Deus. Então ele havia entregue a vida, mas poderia ser pior daqui para frente. Tá? Algumas doenças, nem todas, são resultado da ação do espírito de enfermidade. Vemos isso várias vezes. Tá? Ou seja, influência demoníaca. E aí o tratamento tem que ser bem mais direto. Tá bem? Beleza? Eu esqueci de passar a lista de chamada. Tá? Por favor, passem rapidão lá. Obrigado, Ana Rosa. Pessoal, marquem aí na sua apostila 8.22, o doente. Vimos a doença agora, tá? Agora, 8.22, doente. Esse questionário é para vocês responderem em casa, façam no caderno e estudem por ele para a prova. A prova de vocês está aqui. Beleza? Tudo bem? Vamos orar enquanto a lista de chamada está passando. Perdão pelo meu esquecimento. Pai, muito obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu ensino, obrigado pela tua palavra. Esse manancial de vida, essa mina que tem joias, como tu mesmo disseste, muito, muito, muito mais preciosas do que o ouro, prata e diamantes. Porque são pedras preciosas, são ensinamentos preciosos para a vida eterna. E a tua palavra é tão surpreendentemente atual. Aquilo que nós já lemos e relemos e marcamos e sublinhamos, de repente quando olhamos para aquilo, as palavras saltam aos nossos olhos e o ensinamento de ti, diretamente ao nosso coração, nossa alma, é superior a tudo aquilo que imaginamos. Obrigado, Espírito Santo, pelo teu ensinar. Obrigado, Espírito Santo, pelo teu agir.
Acampa os teus anjos em volta desses valentes, desses guerreiros, nesta nova semana que temos pela frente. Nós precisamos, nós dependemos de Ti. Entregamos as apresentações que ainda faltam, as 3 apresentações do teatro infantil, agora no culto das 11, no culto das 17 e no culto das 20 horas. Dá habilidade, força, alegria para essas crianças representarem e cantarem aquilo que está sendo comemorado hoje. Nós pedimos a Tua unção e a Tua bênção sobre a Tua igreja nesta cidade, onde quer que a Tua palavra estiver sendo pregada hoje. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.